Irmãos, vamos lá continuar nosso estudo em Hebreus. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos ler os primeiros versículos de Hebreus 1, aqueles que nós já passamos, só para a gente retomar a linha de raciocínio, tá? Bem rapidinho, e em seguida nós vamos orar e dar continuidade. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, aqui nós vimos esses primeiros versículos falando sobre a pessoa do Filho, a maneira que Deus tem nos falado, não mais por meio de profetas, mas pelo próprio Filho de Deus. Ele veio e assim cumprindo as profecias, mostrando a glória de Deus que reside nele, e aqui então ele passa a fazer essa comparação, distinguindo Jesus dos anjos, né? Sempre lembrando que o livro de Hebreus ele tem como tema principal mostrar a grandeza, a glória, a magnificência de Cristo, da pessoa de Cristo e da sua obra. E isso para nós é um assunto glorioso, né? A gente se delicia nisso, edifica o crente, tá? O propósito aqui é de nós vermos onde está firmada a nossa fé. Então, vamos orar. Pai, te agradecemos porque o Senhor tem nos concedido mais um dia para estarmos na tua casa. Nos tem concedido a tua palavra, Senhor. Pedimos sempre que teu Espírito abra nosso coração e entendimento para nós ouvirmos, entendermos e, acima de tudo, Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê a força para cumprirmos a tua vontade, Senhor, baseados naquilo que o Senhor nos fala através da tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que em tudo dependemos de ti. É o teu Santo Espírito que nos dá entendimento, e é o Senhor mesmo quem nos dá força. É o Senhor que completa essa obra que iniciou em nós, Senhor, nos fazendo perseverar e andar nos teus caminhos. Abençoa esse estudo, Senhor, que estamos fazendo, que ao meditarmos sobre o papel, a pessoa do teu Filho, Senhor, nós possamos nos gloriar no Senhor, nos alegrarmos, e, Pai, que a nossa fé e o nosso temor a Ti, obediência e alegria possam ser multiplicados por Ele. Assim nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu disse aqui, o versículo 4, né? Nós partimos por essa questão da comparação com os anjos. Então, nós vimos que existem N razões para que Jesus seja diferenciado dos anjos. Não, ele não é um anjo. Ele é superior aos anjos, porque ele não é uma criatura, ele é o Criador. Ele reflete, né? Nele habita, na verdade, o resplendor de toda a glória de Deus. Então, nós passamos a ver aqui que ele, que herdou esse nome mais excelente, justamente por ser superior, o autor de Hebreus passa, então, a fazer uso de passagens do Antigo Testamento
para argumentar em favor das coisas que ele já disse. Tá? Esses próximos versículos são só reforço disso. Então, nós começamos a ver no versículo 5, onde ele diz: porque a qual dos anjos disse jamais, ou seja, Deus disse alguma vez, tu és meu filho, hoje te gerei? Então a gente meditou a respeito disso, que é uma referência, uma citação do Salmo 2, né? Relembrando ainda, vamos lá para o Salmo 2, deixa marcado aqui, e a gente vai voltar rapidinho para cá. No Salmo 2 nós lemos, falando da rebelião dos povos contra Deus. Então, vamos ler já com esse entendimento. Primeiro, num sentido imediato, ele fala da rejeição dos povos daquele tempo a Deus, mas o envio e a mão poderosa de Deus colocando, estabelecendo o rei em Jerusalém, e no caso aqui, Davi, alguns acreditam que está falando de Davi ou de Salomão, mas é mais provável Davi, prevalecendo sobre aqueles povos idólatras que rejeitavam a Deus, certo? Mas nós vemos aqui que esse salmo é um salmo messiânico, ou seja, ele fala, na verdade, do filho de Davi, aquele prometido que sairia das entranhas, né, da descendência de Davi, e uma referência clara a Jesus, onde nós vemos no Novo Testamento a linhagem dele, né, como descendente legítimo de Davi. E aqui, então, nós vemos um salmo com um sentido profético. Ele diz: por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, aqui no primeiro momento seria contra o rei colocado por Deus em Israel, mas nós sabemos que ele está falando num sentido mais amplo. Na verdade, uma coisa que a gente vê muito clara hoje, que os povos se opõem contra Deus e contra o seu ungido, contra o Messias, contra o Cristo. Nós vemos o povo, o mundo lutando contra Cristo, uma rejeição contra Deus e o seu Filho, que é o ungido. E ele diz: rompamos suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Nós não queremos ficar amarrados por ele, nós queremos liberdade dele. Aquele que habita, diz o versículo 4, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. E aqui nós temos o versículo citado ali pelo autor de Hebreus. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, nós vemos aqui a referência: Jesus realmente é citado no Novo Testamento como aquele que há de voltar e reger com vara de ferro. Ele terá o poder total, autoridade, né? um reino universal. Então, os gentios serão dados por herança. Nós podemos ver aqui dois sentidos. Nós somos gentios dados por herança ao Senhor, né? Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, mas nós também vemos que Jesus diz
quando ele fala a nosso respeito, lá em João 10, daqueles que o Pai me deu. Então, Deus nos deu ao seu Filho, nós, gentios, a igreja, né, ou as igrejas, o povo de Deus, essa família que nós temos espalhada pelo mundo, não só os israelitas, crentes, mas aqui nós temos uma referência àqueles mesmo que rejeitam, no versículo 9, onde ele vai prevalecer sobre aqueles que o rejeitam, sobre esses povos que o rejeitam. Agora, diz o versículo 10, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. O versículo citado pelo irmão Nicolas na pregação de hoje. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Parece que a referência de Paulo lá é justamente essa do Salmo. Versículo 12, beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então nós temos essa palavra final aqui do Salmo, bem-aventurados aqueles que nele confiam. Bem-aventurados que confiam no Filho de Deus. Amém? As nossas bem-aventuranças começam por aí. Bom, a gente já falou sobre esse texto na semana passada, mas voltando para Hebreus, não Abreu, Hebreus, voltando para Hebreus capítulo 1, versículo 5, ele faz outra citação, tomando por referência essa ideia da filiação. Ele diz na segunda parte do versículo, e outra vez, ou em outro lugar, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, o autor de Hebreus também afirma que essa é uma citação profética da palavra de Deus a respeito de Deus, o Pai, para com o Filho, Jesus. Mas ele toma essa passagem lá do Antigo Testamento também, né? Lá em 2 Samuel, no capítulo 7. Então vamos para esse texto que é, esse sim, nosso texto para começarmos o estudo mesmo de hoje. O que a gente viu aqui até agora, revisando um pouquinho daquilo que a gente já verificou nos estudos anteriores, né? 2 Samuel, capítulo 7. O nosso versículo vai ser o 14, mas nós vamos ler um pouquinho mais para vermos o contexto. O contexto geral é o seguinte: Davi se estabeleceu como rei em Jerusalém. O rei de Tiro, que era um rei poderoso, vizinho, ele fez aliança com Davi e forneceu material. Foi feito ali um palácio para Davi. E Davi se indignou de ver que ele habitava numa mansão, num palácio, e continuava ainda o tabernáculo, né? O propiciatório ali, apresentado numa tenda. Ele achou isso indigno, então ele teve no seu coração o desejo de edificar, agora que eles estavam estabelecidos, de edificar um templo para o Senhor. Não mais uma tenda, mas um templo grandioso, majestoso, que ele considerou ser digno para honrar a Deus. A princípio, aquele profeta, o Natã, aquele mesmo que repreendeu Davi quando ele adulterou com Betseba, o Natã viu com bons olhos isso e falou: Davi, vai, faz conforme o teu coração. Ele achou
Bom isso. Mas, saindo da presença de Davi, Deus falou outra coisa a Natã. E ele voltou e disse a Davi as palavras de Deus. Vamos ver desde o versículo 8. Deus disse assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Deus tirou ele de trás das malhadas, quer dizer, ele era um pastor de ovelhas, né? Deus tirou ele de lá e colocou ele na condição de um rei. Ele segue dizendo: e fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti. E fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja removido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. E aqui entra realmente no assunto, tá? Que a gente leu mais para contextualizar aquilo que Deus disse a Natã, e Natã reproduziu a Davi. Versículo 12. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E aí entra o versículo 14, que é o nosso versículo citado lá. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme a todas essas palavras e conforme a toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Então aqui deu para a gente pegar o contexto. Na verdade, é um relato histórico. Palavras que Deus falou para Natã: diga isso a Davi. Então, num sentido objetivo, assim, imediato, o que quer dizer tudo isso? Deus diz: Davi, desde o princípio, eu te constituí rei, eu tenho sido com você, eu tenho te abençoado. Certo? Mas não vai ser você que vai construir uma casa para mim. Ele diz: eu vou levantar alguém da tua descendência e esse sim vai fazer isso. Bom, então nós podemos entender que num primeiro momento Deus está falando de quem? Salomão. Hoje a gente sabe disso. Naquela época, não, ia ser um dos filhos de Davi. A gente sabe que Salomão reinou em lugar de Davi. Ele foi constituído rei sobre todo Israel. Teve um reino de paz, um período de paz, de grande prosperidade. É o auge do reino de Israel. O reinado de Salomão, na verdade, se tornou maior do que o próprio alcance do reinado de Davi. E ele, nesse período de paz, sim, pôde edificar o templo. Mais tarde, esse templo foi destruído, foi reconstruído
pelos judeus quando voltaram do exílio, com o que eles podiam fazer, né? Depois o Herodes veio e, né, querendo agradar eles, deu uma, como a gente diz, deu uma bombada naquele templo, né? Fez, porque eles reconstruíram de uma forma muito singela, muito humilde. O templo não era nem sombra do templo que Salomão tinha erguido. O que Herodes fez, né, foi uma reforma, é chamado de segundo ou terceiro templo. Na verdade, ele aproveitou o que já tinha, mas não era, ainda assim, semelhante ao de Salomão. Por que é importante que se diga isso? Porque se essas palavras de Deus são proféticas em um primeiro momento, a respeito de Salomão, por outro lado, algumas coisas deixam entender que ele está falando de alguma coisa ainda maior. Indícios disso, né? Primeiro, deixa eu dizer, o Salomão é colocado como um tipo de Cristo, tá certo? O que é um tipo? É uma figura. Ele prefigura Cristo, em alguns aspectos. O tempo do reinado dele foi um período onde se estabeleceu paz. Tudo que Davi lutou, inclusive uma das causas, né, justificadas para Davi não fazer o templo, é que ele tinha as mãos manchadas de sangue. Davi viveu um tempo de guerra, ele foi um guerreiro. Salomão veio num tempo de paz e estabeleceu a paz. Isso é uma figura do reinado de Cristo. Não vai haver mais guerra, vai haver um domínio pacífico dele. Depois de ele vencer os inimigos. Né? Nós estamos falando do reino eterno de Cristo. Salomão teve um reinado glorioso, esplendoroso, que também, de certa forma, prefigura o reinado de Cristo. Tá? Então, tem outras similaridades, mas o assunto aqui estabelecer toda a conexão da figura de Salomão com relação a Cristo. Mas nós vemos que algumas coisas aqui não se aplicam a ele, porque nós vemos que ele está falando de um reino que não vai ter mais fim. Olha o versículo 13. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Salomão não conseguiu fazer isso, certo? O reinado de Salomão permaneceu. No fim do reinado dele, o que aconteceu? O reino foi dividido. Já começou por aí, né? O reino do norte, que continuou com o nome de Israel, se desviou assim rapidamente. O reino do sul permaneceu com alternâncias. Uma hora um rei se estabelecia e eles mantinham uma certa fidelidade a Deus, outras vezes não, né? Assumiam um rei mau, perverso. Aqui se cumpre uma profecia também do que foi dito para Davi, quando ele diz no versículo 14: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com a vara de homens e com açoites de filhos de homens. Então, foi o que aconteceu em cima da transgressão daqueles reis. A própria transgressão de Salomão gerou, né, nós sabemos que ele teve acabou se vislumbrando, e ele confessa isso no livro de Eclesiastes.
onde ele se perdeu um pouco naqueles conchavos que ele fez, aquelas muitas mulheres, as alianças que ele firmou com os outros reis. Então, o que a gente vê é que aquele reino dele acabou se esfacelando. Mas Deus também prometeu que não desampararia de todo. O versículo 15 diz: mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Deus tinha constituído Saul rei, e ele não deixou para a descendência de Saul, para transferir o reino para outro. Ele diz: eu não vou fazer da mesma maneira. O teu filho, se ele herdar e transgredir, bom, ele vai ser corrigido, mas eu não vou abandonar ele como fiz com Saul. Tá? E foi assim com Salomão, porque nós vemos que Deus permanece fiel às suas promessas sobre o reino, a descendência de Davi. Mas o último rei já veio. Na verdade, a gente observa aqui, olha, no versículo 12, o que Natã disse para Davi: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência. Então ele fala que quando os seus dias forem completos. Quando é isso, gente? Os dias dele já foram completos. Já morreu, né? Acabou. Depois que você morrer, tá? Isso não quer dizer imediatamente. Mas que depois, né? Não é para o seu tempo isso. Isso é coisa futura, tá? Ele está dizendo para o futuro. Depois que você morrer, quando você dormir com seus pais, então, num certo momento, eu vou fazer levantar dentre a tua descendência esse rei. Vai sair das tuas entranhas e eu estabelecerei o seu reino. Então, aqui nós já podemos entender que ele está falando não a respeito de Salomão, mas sim do Messias. E os próprios judeus entendiam isso, tá? Que essa era, na verdade, uma promessa meio que velada a respeito da vinda do Messias, ou Cristo. O autor de Hebreus está dizendo: esse Messias prometido, a quem Deus disse profeticamente: tu és meu filho, hoje te gerei, lá do Salmo 2, e aqui eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Ele diz, ele estava falando isso a respeito de Cristo. Esse é o tal filho. E a gente tem uma prova até de que era assim que os judeus viam, porque aqueles que realmente entenderam quem era Jesus e creram nele, muitas vezes saudaram ele dessa maneira. Pessoas que foram perdoadas e curadas por Jesus, que saudaram ele como sendo o filho de Davi. Porque era isso que eles esperavam. Vamos dar uma olhadinha lá em João 7, 42, no Evangelho de João 7. Diz assim, olha, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Então aqui nós encontramos uma explicação a respeito disso, atestando por esse aspecto profético de que Jesus era esse Cristo, porque ele se encaixa perfeitamente nessa descrição das Escrituras.
sendo descendência de Davi, como a gente viu ali, que o Cristo seria descendência de Davi. E ele junta aqui outras referências de outras passagens que dizem que ele vinha da cidade de Davi, da aldeia de onde era Davi, de Belém, nascido ali. Mas vamos ver outro versículo em Mateus 12. Então, aqui em João a gente vê essa explicação. João escreveu isso no tempo do Novo Testamento, lembrando até os próprios judeus, olha, não é isso que nos diz a Escritura, que o Messias, que o Cristo, aquele rei ungido, seria descendente de Davi e que nasceria lá em Belém? Era isso que eles criam. Mateus 12, 22 e 23, nós temos um exemplo aqui. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Quando eles viram aquilo, eles falaram: com certeza tem que ser esse, o filho de Davi. Porque eles esperavam que viesse aquele prometido, ungido, aquele de quem profeticamente tinha sido dito: eu lhe serei por pai, Deus falando, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Mas ele diz também, ele vai sair das suas entranhas, Davi. Ele vai ser filho, né? Filho, essa palavra indica não necessariamente filho direto, mas pode ser o filho do filho do filho do filho. Né? Então, uma descendente dentro da linhagem de Davi. Então, eles esperavam isso. O autor de Hebreus mostra, esse é aquele prometido por Deus para Davi, que viria para reinar e para estabelecer, como a gente lê lá nas palavras de Natã, um reino, né, o seu reino que vai ser para sempre. Não um reino temporário. Né? Então, nós falamos sobre Salomão. O reino se dividiu, depois eles foram dominados, foram tirados da terra. Deus foi benigno com eles, permitiu que eles voltassem, ou fez com que eles voltassem, mas ainda debaixo do poderio dos gregos, dos romanos depois, né? Os medos, persas, eles voltaram debaixo do domínio dos medos e persas. E os gregos dominaram, e os romanos vieram depois. No tempo de Jesus, os romanos dominavam sobre eles. E esse foi justamente o conflito, né? Os próprios judeus tentaram usar aquilo para condenar Jesus nas mãos dos romanos. Lembram? Esse aqui diz que ele é o rei dos judeus. Mas não podia ter outro rei. O rei era o imperador. Tá? Era o imperador romano, eles deviam devoção. O que eles queriam fazer com isso? Incriminar Jesus perante as leis romanas. Né? Existia um rei, o Herodes, que era colocado, era nomeado pelo imperador. Então ele estava debaixo da autoridade do imperador. Mas aqui nós vemos que a palavra de Deus está falando de um reino eterno. Então, o texto aqui de Samuel fala de Salomão, sim, mas num primeiro momento, e imperfeito. A profecia só é completa, perfeita, né, no seu cumprimento, quando nós tomamos isso aplicando a pessoa de Jesus. Tá? Esse que é maior do que Salomão. E nós vemos que a descrição aqui é de um rei maior do que Salomão. Então, embora ele esteja falando aqui sobre o fato de Jesus ser maior do que os anjos,
nós também já podemos entender que ele fala, apesar de todo o esplendor do reino de Salomão, o reino de Jesus é e será maior do que o dele. Então, irmãos, nós vamos completar. Eu queria pegar esse versículo aqui. Nós vamos pegar os versículos 6 e 7 na semana que vem, tá? Se eu entrar nele aqui, a gente vai acabar se alongando. Mas nós vamos ter algumas curiosidades aqui nesses dois versículos 6 e 7, que vai ser o nosso assunto. A gente acabou dividindo aqui um pouquinho o nosso assunto. O versículo 5 ficou em duas partes, né? Tá bom? Mas semana que vem, se Deus nos permitir, a gente vai ver os versículos 6 e 7. Vamos ficar de pé, fazer uma oração.